Nós achamos que seria importante, ao mesmo tempo que vocês vão votando, nós aproveitaríamos esta oportunidade para fazer um debate entre nós. Eu listei aqui, a título de início da nossa discussão, 13 pontos para que a gente pudesse iniciar a discussão. O primeiro deles diz respeito à conjuntura. Eu acho que está todo mundo muito atento ao que vem acontecendo desde o período que antecede ao golpe e as medidas que vêm sendo implementadas durante a evolução do golpe e, sobretudo, nos atingindo, nós que fazemos a defesa da saúde e da seguridade social. Não apenas no que diz respeito ao financiamento, mas várias políticas implementadas nos governos do PT, do Lula e da Dilma, que sofrem intenso retrocesso. E é preciso, então, que a gente discuta entre nós por que tem sido tão fácil para eles retrocederem em conquistas que nós levamos anos para que pudessem minimamente ser implementadas. Se, eventualmente, nós subestimamos a necessidade de produzir um marco legal em âmbito nacional e também em outras instâncias que estivemos à frente de governos, a consolidação de propostas importantes que eles acabaram por derrotar ou inviabilizar ou minimizar o seu impacto na medida em que a gente não conseguiu, eventualmente, ter apoio da sociedade civil organizada em sua defesa e também a questão da institucionalização dessas propostas. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a importância dos setoriais dentro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, que já trabalhou com núcleos e com mecanismos de intensa participação de pessoas ligadas à área sindical, do movimento popular, das universidades, foi aos poucos concentrando o seu processo de elaboração política e de debate, de decisão, nas instâncias formais que tem, como é o caso da direção nacional, das direções estaduais, das direções municipais. E os setoriais e as secretarias que temos acabaram sendo poucos espaços ainda existentes para que nós pudéssemos fazer um debate temático, programático, de tal maneira a influenciar a elaboração das propostas do partido. Ocorre que, em geral, estas secretarias e setoriais não têm assento na direção do partido, não têm direito a voto, portanto, não necessariamente aquilo que a gente discute entre nós acaba sendo levado para conhecimento do conjunto do partido e menos ainda acaba se refletindo em resoluções partidárias ou nos nossos programas que apresentamos. Então, agora que nós temos um novo momento de renovação das direções do partido e também das secretarias setoriais, acho que a gente deve colocar como um objetivo que o debate entre nós não seja pro forma, mas que ele possa ter alguma consequência na elaboração, na modernização, na atualização do programa e também nas decisões do partido. Terceiro, a questão do movimento da reforma sanitária. Nós que viemos de uma outra situação, de uma outra época e que soubemos valorizar a reforma sanitária numa dimensão transformadora, observamos que esse movimento da reforma sanitária foi aos poucos perdendo energia na sociedade, dependendo muito do espaço institucional para as conquistas ou para as garantias que vieram de tudo aquilo que foi possível introduzir na Constituição de 88 e também na legislação infraconstitucional. Entretanto, na medida em que nós deixamos de fazer um debate mais aprofundado sobre os seus objetivos, suas diretrizes, a necessidade de termos uma relação mais, infelizmente, mesmo tendo um partido de esquerda, como é o caso do PT, e tendo uma fundação reconhecida, como é a Fundação Perseu Abramo, a gente não consegue trazer o debate que é feito na academia, o debate que é feito no centro de formulação de política, o debate que é feito por dirigentes sindicais, de movimentos, de outras instâncias, para incrementar a discussão entre nós, no partido, sobre o
que é que esperamos hoje do movimento da reforma sanitária e o que esse movimento, que ainda existe, espera de um partido como o PT, com toda a sua tradição e inserção na luta social. Um quarto ponto que eu quero aqui destacar: as nossas lideranças estão envelhecendo, ou nós estamos envelhecendo. A média de idade, está sendo feita uma pesquisa aqui hoje, mostra que nós não estamos conseguindo, em grande medida, renovar as lideranças do Partido dos Trabalhadores. Não apenas não conseguimos renovar do ponto de vista da faixa etária, embora existam informações interessantes de jovens que procuram o partido para sua filiação, mas, sobretudo, não conseguimos inovar e renovar a nossa forma de fazer política para incorporar mais intensamente os jovens e segmentos que não estavam na origem da construção dessa proposta de um partido de esquerda socialista democrático, como é o caso do PT. Então, é um desafio como renovar a política e, ao mesmo tempo, como incorporar novos segmentos, sobretudo a questão da participação dos jovens no partido, inclusive no nosso setorial. Um quinto ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da seguridade social. Não dá para a gente continuar tratando o tema da saúde isoladamente. Eu acho que nós precisamos abrir um diálogo, pelo menos dentro do campo da seguridade, com o pessoal que vem às duras penas tentando manter em pé o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e todo ataque que é feito à Previdência. E sabemos que boa parte do financiamento da saúde dialoga com a questão do orçamento da seguridade, e nós temos aqui pessoas que estiveram à frente do processo do Ministério da Saúde, que sabem, mais do que todos nós, as dificuldades que é você conseguir manter em pé um sistema com subfinanciamento e com todo o preconceito que há na área econômica do governo em relação ao trabalho e à proposta e às diretrizes do Sistema Único de Saúde, que são comuns à área da Seguridade Social. Sexto, nós precisamos enfrentar entre nós alguns temas polêmicos. Não dá para dizer que tem temas que não podem ser discutidos. É preciso que um partido de esquerda como o PT não se omita no enfrentamento desse debate. Temas tais como nós encaramos hoje a questão da reforma do Estado, como nós vemos a relação do público e do privado, como nós vemos a necessidade da atualização do pacto interfederativo. Se nos nossos governos a gente conseguiu dar a devida importância para os estados e as instâncias regionais, ou se nós caímos na tentação de fazer política diretamente nos municípios, passando por cima das instâncias estaduais e regionais. Como nós vemos a questão das modalidades de gestão de políticas públicas, entre elas a questão das organizações sociais. Como nós vemos hoje a questão do funcionalismo público, que já foi maciçamente identificado com o Partido dos Trabalhadores e que progressivamente nós observamos que não se sentem representados hoje no debate que o PT faz sobre a gestão de política, sobre a reforma do Estado e sobre o papel dessas carreiras estruturantes dentro das políticas apresentadas pelo PT, sobretudo com crescente processo de contratação de pessoal mediante essas modalidades de parcerias, contratos de gestão, inclusive com as organizações sociais. Uma outra questão que eu gostaria de falar é sobre a necessidade de nós atualizarmos a nossa visão sobre o controle e a participação. Os mecanismos que nós criamos de participação direta, de incentivo à democracia direta, da participação social em conselhos e conferências, ainda são suficientes, e são suficientes para a situação complexa que precisamos enfrentar. Eu encerro aqui o item 7, dizendo que espera-se de todos nós uma atualização do programa do PT, porque o PT não é autossuficiente, como foi dito agora na parte da manhã pelo Gilmar Mauro. Nós não podemos incorrer no erro de achar que, se o PT acertar, isso será suficiente. Nós vamos abrir um campo de diálogo na esquerda com outros partidos, movimentos, lideranças de esquerda, e para isso nós temos que estar abertos a rever algumas verdades que nós temos que estão contidas no programa do Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos participar na discussão de quais serão as diretrizes das nossas campanhas para 2018, né?
precisamos estar mais presente na construção de frentes de esquerda, democráticas e populares, o que inclui os partidos, mas também a relação com a organização da sociedade civil. Eu acho que nós precisamos nos envolver muito fortemente na defesa da candidatura do Lula à presidência da República, combatendo todos os mecanismos que vêm sendo utilizados para alijá-lo e, por decorrência, para nos alijar mediante uma fraude de um processo eleitoral que para nós é importante na retomada do nosso processo político partidário. E aqui eu termino dialogando com os nossos companheiros Arthur Quioro e também com o Padilha. Eu estava conversando com o Edorico me falou assim: Néder, dos 513 deputados hoje em Brasília, apenas 20 escolheram o tema da saúde como sendo o seu tema. E pasme, destes 20, nem todos fazem a defesa do SUS. Então imaginem, o Odorico, que é um deputado federal, que sempre foi do PT, depois passou pelo PROS, hoje está no PSB, diz o seguinte: é quase impossível nós fazermos a defesa da Seguridade Social e do SUS em Brasília nesta correlação de forças. Ou nós criamos um outro mecanismo e reforçamos a nossa bancada de deputados federais, de senadores, compromissados com o Sistema Único de Saúde, ou então nós vamos continuar a rebote. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar seriamente em candidaturas neste campo da reforma sanitária do SUS, que possam ir a Brasília sabendo exatamente o que é que se espera delas. Obrigado. Pouca gente sabe, o Arthur talvez saiba. Eu estava no meio da Amazônia, tinha acabado a residência, estava coordenando o núcleo da USP, no interior da região amazônica. Aí em 2003 começou o governo do presidente Lula e ficou pedindo de chamada para ir para o Ministério, falei, não vou não. E aí fiquei ajudando o Ministério da Saúde por um tempo, ajudando a construção do plano de saúde da Amazônia Legal. Aí teve a Conferência Nacional de Saúde, que eu acho que foi em novembro ou dezembro, né? Arthur Grande, a 2003 ele era secretária executiva do Conselho Nacional de Saúde. 3 meses antes da conferência, ele me chamou em Brasília e falou: você vai ficar aí escondido na Amazônia de jeito nenhum. E me chamou lá para ajudar a equipe de relatoria da conferência. Tinha que ir uma vez por mês na Brasília, de setembro até novembro. A cada vez ela me convencia que eu tinha que sair da Amazônia e ir para Brasília, certo? E aí na Conferência Nacional de Saúde, em 12 de novembro, acabou a conferência, eu estava convencido mesmo. E aí o Humberto, o Castanho, o secretário executivo, na época, me convidaram para ir dirigir o Departamento de Saúde Indígena. Depois veio muito no conselho, né? Depois tive a honra de ter ele como minha chefe de gabinete do Ministério da Saúde, que estive lá. Então, muito bom vê-la aqui, primeiro. Acho que o companheiro Néder, né, nosso deputado estadual, já apontou 13 pontos, tem que ficar nos 13, né? Não dá nem para. Não tem que passar com ponto nenhum a mais. Né? Eu acho que concordo plenamente com tudo aquilo que o Néder falou. Eu quero, talvez, organizar ou reforçar 3 questões que eu acho que são decisivas para esse momento e para o debate que nós estamos fazendo no encontro setorial. A primeira, a gente tem que ter muita clareza de que o movimento que construiu o SUS e o momento político, a situação política que construiu o SUS, que deu o passo ousado de colocar a ideia de um Brasil, de um país como o Brasil, ter como compromisso público um sistema público universal para toda a sua população na Constituição de 88, e depois outros passos importantes do desenvolvimento do sistema de saúde, seja a lei orgânica, seja um conjunto de normatizações que vieram posteriormente, um conjunto de políticas do governo Lula e Dilma de fortalecimento do SUS. Eles não foram obras só do setor da saúde. Eu acho que esse é um tema central e decisivo, reforçando aquilo que o Néder já falou, acho que ampliando. Se não tiver noção de que não é possível defender o SUS sozinho no setor da saúde no momento político que nós estamos vivendo, nós vamos assistir à destruição do SUS, seja das políticas, como já está acontecendo, né? Aconteceu na Política Nacional de Atenção Básica, aconteceu com toda a política de redes, de atenção,
vários aspectos da política de promoção à saúde, política do trabalhador, né? Mais recentemente a política nacional de atenção básica e o anúncio, né? O pré-anúncio, o anúncio com ações muito efetivas de instituição da política nacional, toda a proposta da rede de atenção psicossocial, da rede de saúde mental, o debate da reforma psiquiátrica, né? Não é possível defender o SUS só no setor da saúde. O SUS foi uma obra do movimento sanitário, na verdade, pela construção que o movimento sanitário fez, pela capacidade de agregação desse movimento sanitário com um conjunto de movimentos populares e atores que estavam surgindo na redemocratização, numa aliança muito importante com outro movimento que não tinha a saúde como centro, que era o movimento municipalista, que foi para a Constituição com muita força, defendendo a descentralização e da descentralização como democracia. E nós tivemos capacidade durante a Constituição de negociar com outros setores que não têm nenhum compromisso com o SUS, mas têm interesses no mercado que o SUS poderia criar, para construir o capítulo da Constituição do Sistema Único de Saúde e depois do conjunto de normatizações. Foi isso que construiu o SUS. E ou nós fazemos um movimento tão amplo quanto esse, tão forte, tão intenso, que tem uma forte compromisso com o tema da democracia, mas muita capacidade de trazer outros atores políticos, ou nós vamos ver o SUS ser destruído. O Néder, no final da fala dele, deu um exemplo disso. Ninguém defende o SUS tendo só 20 deputados federais tendo a saúde como um tema central. Nenhum senador, não, o governo Roberto Costa, alguns senadores, ou a bancada de esquerda, do PT, de oposição, quando fecha a oposição está junto, mas sem ter o tema da saúde como um tema decisivo. Então, acho que essa é a primeira grande tarefa do debate setorial. O PT inteiro defende o SUS. Todos os nossos prefeitos e prefeitas defendem a saúde pública como direito. A CUT como um todo defende o SUS. A Central de Movimentos Populares como um todo, não os companheiros de movimentos populares de saúde, tudo, mas como um todo defende o SUS, tem a ideia, né, do SUS como direito, como público, não como mercadoria, e defendem o que a gente chama de tensões paradigmáticas, né, que a gente busca construir como outro modelo de atenção, outra forma de cuidar da saúde, que o SUS permitiu que a gente pudesse pensar e exercitar no nosso país. Eu acho que esse é o primeiro grande esforço. Políticos, partidários, iniciativas que estão existindo, o movimento social, que colocam a defesa da democracia e a ideia da saúde como direito como um tema central, mapear forças políticas ou atores políticos, não vou nem dizer forças que estão sofrendo com os ataques do SUS, como por exemplo o conjunto dos municípios brasileiros, né? Identificar que outros interesses que não são os nossos, mas que dependem de um mercado amplo, grande como o SUS, para sobreviverem, que podem ser aliados potenciais sim, em alguns temas, em algumas temáticas, para que a gente possa fazer uma ampla defesa da saúde, das políticas sociais, da seguridade social, saúde e educação. Nós não vamos segurar essa sozinhos. Nós não construímos essa sozinhos, embora o movimento sanitário, a estrutura teve um papel protagonista fundamental, e nós não vamos segurar essa sozinhos. Eu acho que esse é um tema central, um papel muito importante, e acho que hoje tem mais elementos, inclusive, do que na construção do SUS, para ter uma aliança mais ampla com o setor da saúde. Porque ao longo desses 30 anos, nós construímos alianças com setores para mais tempo da saúde. Citar exemplos aqui em São Paulo, né? Muita gente aqui da cidade de São Paulo, ele não teria feito de braços abertos só a saúde sozinha. É ou não é? Aliás, em alguns momentos, outras secretarias, outros setores foram mais ousados até no setor da saúde na construção de braços abertos. Esse é um exemplo. A gente não constrói uma rede de atenção à saúde integral das mulheres sozinhos. Aqui, o exemplo da cidade de São Paulo, teve um papel muito importante de companheiras que ocupavam outros postos, outros movimentos que não são o movimento da saúde, o movimento de violência contra a mulher, né, que apontava a temática, o movimento feminista como um todo, né, que foram decisivos para nós. Nós não discutimos promoção, alimentação saudável sem discutir com a agricultura familiar, MST, sem termos uma aliás,
eles compreenderem que esse é um tema decisivo para o fortalecimento desses movimentos. Eu tive muito orgulho, por exemplo, de um dia estar na feira da agricultura familiar, numa mesa com o Mujica, nosso ex-presidente do Uruguai, o MST, a Bela Gil, que já entrevistou aqui o Piloto lá, já fez comida junto com ela, né? Já deu orientações, já comeu a comida dela, mas deu orientações importantes para a cozinha, né? Pessoas que assumem o tema da saúde a partir de outro lugar. Então, eu acho que essa e acho que hoje nós temos outros elementos para fazer essa ação mais ampla, é isso que eu quero dizer. É mais importante ainda, porque sozinho nós não vamos segurar essa. E nós temos outras experiências que nós construímos nesses 30 anos aqui no país para colocar no centro do projeto de desenvolvimento do país. E sem a saúde no centro do projeto de desenvolvimento do país, esse país não tem sucesso em reconstruir seu projeto de desenvolvimento naquilo que a gente espera que seja, um projeto de desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, distribuição de renda e forte inclusão. Segundo, nós precisamos ter o PT, o setorial, como um espaço rico, e ele tem tudo para ser isso, de aprofundamento da atenção de paradigmas, que é as possibilidades que o SUS, seja enquanto prática de gestão, seja enquanto construção dos movimentos, seja enquanto atuação dos trabalhadores, produziu nesses 30 anos. Eu quero dizer, reforçar isso que o Néder falou. Não pode ter tema proibido entre nós. E nós precisamos aprofundar a mudança do modelo de atenção à saúde que o SUS começou a significar. Tudo que a gente já aprofundou, por exemplo, no campo da atenção básica de saúde, nós precisamos aprofundar ainda mais. As experiências que nós estamos tendo em relação à população de rua, que se iniciaram com o consultório na rua a partir de 2011, com mais força, toda a temática da saúde mental. O tema das drogas é um tema sensível na sociedade brasileira hoje. Nós temos um papel fundamental em reverter a lógica desse tema, tirá-lo de uma lógica de segurança pública, acabar de vez com a lógica da guerra às drogas, que a guerra às drogas na prática significou guerra aos pobres no mundo. Que a gente possa reverter isso como política, e a partir da saúde, o setor tem um papel decisivo no enfrentamento disso. Discutir o tema dos direitos reprodutivos sexuais, aprofundar a discussão sobre direitos de atenção, aprofundar isso que o Néder falou. Nós somos fortes defensores da descentralização na saúde, somos até hoje e seremos sempre fortes defensores do comando único pelos municípios, mas não se constrói rede se não se fortalece a região de saúde no nosso país. Município sozinho, isolado, nem São Paulo, do tamanho que tem. Aqui o Carlão, ele sabe o quanto que a gente não constrói rede de São Paulo se não senta São Paulo e Guarulhos juntos. E o fato da gente não sentar juntos, não construir mecanismos para isso, arranjos para isso, o governo do estado tem um papel decisivo na coordenação e no apoio disso, não se constrói rede. Então, acho que o segundo eixo aqui ficaria 2, 3 dias só falando sobre vários temas do segundo eixo, mas a gente não segura isso sozinho e a gente não segura o SUS só repetindo aquilo que a gente já fez. Então o PT tem que ser um espaço para a gente aprofundar ainda mais essa tensão de paradigmas que o SUS já significou. E terceiro, sobre organização setorial, já para acabar, eu acho que pensando em organização setorial tem alguns grandes desafios. Primeiro, isso que o Néder também falou. Uma das coisas que mais me alegrou quando eu voltei a ser secretário municipal de saúde aqui na cidade de São Paulo foi perceber, Arthur, que existe um processo de renovação no movimento sanitário com a chegada e um protagonismo cada vez maior de jovens que estão fazendo curso de saúde coletiva, ou nas profissões da saúde, estão fazendo residência multiprofissional, essa geração nova que abraçou a ideia da medicina família e comunidade no campo da medicina. Existe um processo de renovação e que a gente precisa captar. O PT tem que ser um espaço, a cada ida que eu vou lá na Faculdade de Saúde Pública, dando aula agora com o pessoal da residência multiprofissional, que a gente acompanha a rede de médicos populares, que a gente vê uma moçada disposta a defender o SUS, defender a saúde como direito, e que não está vendo aqui o PT como espaço para esse debate. Eu acho que nós temos esse um desafio fundamental. Como que a gente não incorpora, como que a gente se incorpora a esse movimento.
O SEBS, vou falar para vocês. Eu, como estudante e residente, o SEBS também era sempre uma coisa de velhaco, né? Olhava para o SEBS, era. Isso aqui não sabe, né? O SEBS aqui, o núcleo do SEBS da cidade de São Paulo era uma moçada, né? O núcleo novo, a juventude. Então, acho que nós precisamos ter um grande esforço de dialogar com esse segmento. Segundo, eu acho que todos os setoriais, seja da capital, estadual e o nacional, tem que ter, além da sua estrutura, do coletivo que tem que ter algum espaço. Apresenta a Gleice, por exemplo, não foi nem ela que criou, já foi o Rui Falcão, mas eu acho que ela está dando mais vitalidade a isso. Constituiu um conselho político da direção nacional do PT, do qual participa Guilherme Boulos, o Wagner da CUT, CNBB, pessoas que não são da estrutura da direção, mas que a presidente executiva nacional sabe da importância de ouvir essas pessoas. Eu acho que os nossos setoriais, municipal, estadual e nacional, têm que constituir, sei lá qual é o nome, um conselho, uma roda, sei lá qual é o nome, parecida como essa, para que a gente coloque na mesa, a gente ouça os movimentos, gestores, pessoal da área da academia, o tempo todo, permanentemente, como espaço de debate, para a gente não ficar só numa comunidade política que é só a nossa, né? De quem está aqui, quem é filiado, quem está participando, né? Então acho que a gente precisa fazer esse esforço. O outro, o Néder já falou, tanto estadual quanto nacional, municipal, os vários municipais, tem um compromisso decisivo que é discutir em cada estado desse país. Nós temos que ter candidato a deputado, candidata a deputada federal que defenda a saúde. Nós temos que reforçar o apoio aos nossos deputados estaduais, que já são deputados que têm o SUS e a saúde como tema decisivo. O setorial tem que participar da articulação das candidaturas. Não estou falando que são apoio, não é? Declaratório, mas participar da articulação. Tem companheiros que, se não forem consultados, não forem convencidos, não vão querer ser candidato a deputado, porque ninguém está afim de ser candidato a deputado. Todo o clima da política, todo o tema do financiamento. Então, o setorial como direção, acho que é um papel no país inteiro, né? De conversar com companheiros e companheiras, estimular candidaturas a federal, senador, estadual, reforçar os nossos deputados estaduais que já defendem o SUS. Acho que nós vamos fazer um grande esforço nisso. Acho que o setorial tem, falando de organização setorial, acho que nós temos um papel de tentar reunir os gestores municipais que não sabem. A gente tem poucas prefeituras hoje. Nós precisamos reunir quem é gestor hoje e reunir os que foram. Nós encerramos, o Carlão foi secretário 12 anos, Carlão. Além de vice-prefeito, 8 anos, né? 8 anos secretário, 8 anos secretário e vice. Ou não? Foi isso? Foi? Temos vários companheiros que encerraram, nós encerramos um ciclo. A gestão que foi o Arthur e depois o Odete, mesmo a gestão aqui em São Paulo foram 4 anos, a gestão da Odete foram 8. Vários companheiros que encerraram o ciclo, né? Aqui a Célia e o Paulo Eugênio encerraram ciclos de gestão municipal muito importantes, de mais de 4 anos, 8 anos. Nós precisamos reunir essas pessoas para refletir sobre o que foram essas gestões, né? Refletir de forma crítica, inclusive, né? Isso não pode ser um legado a ser perdido, porque senão ele vai ser um legado de teses nas universidades, de teses acadêmicas. Eu não aguento mais, toda semana tem que dar entrevista para 3, 4, estou falando que não aguento mais, é bom, mas toda semana tem que dar entrevista para 3, 4 alunos de mestrado, doutorado, fazendo tese sobre as nossas experiências. A reflexão das nossas experiências está sendo feita pela academia, fora de nós, e não pelo partido. Então nós vamos ter um fundamental, porque nós vamos voltar a governar essas cidades. Nós vamos voltar a governar o país, o Temer vai passar, gente, nós vamos voltar. E nós, quando voltarmos, nós precisamos ter aprofundado, refletido sobre o que nós fizemos. Acho que o setorial precisa pensar, fortalecer, apoiar e pensar como que a gente pode fortalecer o papel dos nossos conselheiros. Nós temos milhares de conselheiros municipais, estaduais e do Conselho Nacional espalhados pelo país. Por um tempo, a política de formação e de acompanhamento desses conselheiros foi feita pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, ou o Conselho Nacional de Saúde apresentar uma proposta do Ministério Bancário. A gente não tem mais isso. Acho que nós precisamos construir uma forte rede e debater, conversar como que organizar isso com os conselhos de todo o país. Acho que nós, médicos,
temos um papel e responsabilidade que é enfrentar o debate das entidades médicas. Ontem estava o companheiro Rosinha, que é presidente do PT do Paraná, foi deputado federal, o companheiro Pepe Vargas, que foi deputado federal e hoje é presidente do PT do Paraná, o companheiro Rogério Carvalho, que foi deputado federal, presidente do PT de Sergipe, e eu, como vice-presidente nacional, a gente estava conversando lá no diretor nacional, a gente falou assim, gente, né? Não dá para assistir o crescimento do fascismo que nós estamos assistindo por das entidades médicas e a gente desistir de disputá-las. Como também, então acho que esse é o papel do setorial. Não tem que mapear ex-dirigentes de entidades médicas, parlamentares que são médicos que estão em outra posição, que já participaram das entidades médicas, companheiros como o Pedro Torinho, que está lá no Sindicato Médico de Campinas, novas gerações que estão nos sindicatos, precisamos reunir. Não é possível assistir o avanço do fascismo da direita, da medicina privada liberal das entidades médicas que não estamos assistindo. E um debate sobre as outras profissões que está começando o recrudescimento da visão corporativa e individual de cada uma das profissões também. Infelizmente parece que o conjunto de conselhos profissionais, não estou falando que são todos, uma grande exceção, por exemplo, de psicologia, né? Mas o conjunto de conselhos profissionais estão começando a ter postura querendo ser mais CRM do que o CRM, ou mais CFM do que o CFM, né? Para defender de forma mais arraigada. Então, acho que esse debate nós precisamos fazer, né? Acho que é isso, tá certo? Um abraço. Queria trazer aqui algumas contribuições, e quando a gente fala no final, depois da fala do Néder, Alex Néder, parabéns pelo seu trabalho, pela dedicação, por ser a sua equipe, à frente setorial tanto tempo, né, e ao mesmo tempo com tanto compromisso. Mas eu fico um pouco mais de dificuldade, porque acho que o Néder fez uma primeira intervenção muito consistente, acho que a maior parte, um pouco de consciência ainda não estava aqui presente, então de concordar que ele conseguiu colocar os pontos, na minha opinião, essenciais, né, mais importantes no debate político, que está colocado no PT, no setorial de saúde, para 2018, para as eleições, mas acima de tudo, para a produção da política de saúde, para a defesa do SUS, para a resistência, que talvez seja uma palavra muito importante para a gente. E o Padilha não só complementou, mas como alargou muito, aprofundou muito a discussão em termos que também nós são muito caros. Padilha, sobre essa última questão que você estava falando, sobre a questão das entidades médicas, você sabe qual foi o nome das duas chapas que disputaram a EMB? Eu não sei qual foi, eu sei que eles ficavam brigando quem era mais anti-PT do que a outra. Não, cara, eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu também, eu vou ler para o seguinte: a chapa 1 se chamava AMB sem partido. E a chapa 2 é AMB para os médicos. Nosso partido é o médico. Não, e a discussão era quem era mais anti-PT. Não, era quem era mais anti-PT. Quem tem alguém que era vinculado ao PT, quem tem alguém que já foi vinculado ao PT, quem tem uma tia-avó que foi criada ao PT. Tem uma produção fascista, conservadora, na sociedade brasileira, que é claro que se expressa também no nosso campo da saúde. E nós não podemos deixar de enfrentá-la. E eu queria, talvez eu não vou pautar os temas mais centrais, mas quando a gente olha os primeiros projetos já agora, estão entrando pelo governo do Congresso Nacional, a montagem de coisas que foram essenciais para produzir um Brasil menos injusto, um Brasil com menos desigualdade. Olha, por exemplo, a dotação orçamentária que vai para a construção de cisternas num país que está vivendo ainda uma das suas maiores secas, né, que colocou irmãos e irmãs nordestinos numa posição absolutamente de dependência da necessidade de ter uma tecnologia simples e barata para poder voltar a plantar na sua agricultura familiar e sobreviver com esse bem essencial para a vida, que é a água. Vamos olhar o que se coloca do ponto de vista de produção de unidades habitacionais. Querem rever a nossa política habitacional? Não há problema, vamos discutir qual é a melhor política habitacional. Se o Minha Casa Minha Vida não foi capaz de responder às necessidades dos brasileiros e brasileiras, e nós poderíamos ter construído outros projetos, vamos colocar em discussão. Mas o que se coloca é exatamente a redução absurda da dotação orçamentária, espelhando um certo modelo de Estado, um certo modelo de país em que não cabem todos os brasileiros e brasileiras. Ou seja, se restaura a ordem de que o brasileiro é dos financistas,
é dos latifundiários, é dos grupos de interesse transnacionais. Vejam o que aconteceu com as discussões que envolvem a mudança da exploração do solo na Amazônia, que já era de conhecimento antecipado, né, das exploradoras, das empresas canadenses, há muito mais tempo do que a sociedade brasileira. E por aí vai. Eu quero chamar a atenção disso, porque a nossa luta, concordando aqui com o Néder e concordando com o Padilha, não pode ser só por saúde. Terá que ser por saúde, mas acima de tudo é uma luta por democracia, é uma luta contra a política econômica que está dada, é uma luta por políticas públicas. Defender o SUS é também defender a escola para todo mundo, é colocar os projetos mais essenciais que puderam produzir uma profunda mudança. Eu sou professor hoje na Escola Paulista de Medicina, eu nunca tive, esse ano eu completo 29 anos como professor de medicina, eu nunca tive tanto aluno de medicina negro, eu nunca tive tanto aluno de medicina cotista, mais de 50% dos meus alunos vêm de escola pública. Isso é resultado das nossas políticas. E o SUS não é diferente, só que não basta para a gente defender o legado do SUS. É claro que a gente, quando entra nesse debate, pode passar aqui uma hora defendendo os avanços do SUS. A gente tem feito isso, ocupado esse espaço, mostrar que o SUS foi capaz de produzir mais cidadania, mais longevidade, menos mortalidade infantil, menos mortalidade materna, mudou a face da sociedade brasileira junto com outras políticas públicas. Se hoje nós vivemos mais e melhor, nós devemos muito ao SUS e às políticas que nós ajudamos a construir. Entretanto, me parece que nós precisamos ter coragem de entrar no debate, como disse aqui o Padilha Neto, e tocar nos pontos que nós mesmos, há muitos anos, temos protelado o enfrentamento. É preciso, sob a égide da defesa do SUS, porque nós defendemos o SUS e não abrimos mão, em particular dos seus princípios de universalidade, de integralidade e unidade, ter a coragem de 30 anos depois da criação do SUS, porque o SUS completa 30 anos no ano que vem, ter a liderança política do debate nacional, do debate estadual, o setorial estadual se reveste dessa importância, do debate municipal, e o nosso setorial municipal tem essa importância estratégica de fazer o debate de que SUS nós queremos daqui para frente. Nós construímos um SUS às duras penas na transição da ditadura para a democracia, da extinção do NAMPS para a municipalização. O Brasil não é mais o mesmo. Todos nós, e temos aqui muitos já de cabelinhos brancos, né, sabemos que, por exemplo, em 89 as nossas unidades básicas eram lotadas de crianças e de problemas infecciosos. Hoje, qualquer unidade básica de saúde que se vai de norte a sul do país, inclusive nos lugares mais pobres, está lotada de idosos e de pessoas com problemas crônicos degenerativos. Mudou, o Brasil mudou. A rede de 30 anos, o jeito de montar o Sistema Único de Saúde de 30 anos, precisa ser repensado, precisa ser projetado para o Brasil no futuro. Mais do que nunca, nós dependemos daquilo que tanto o Néder como o Padilha colocaram, da articulação de políticas intersetoriais capazes de produzir mais qualidade de vida. Nós não vamos ter mais saúde se não enfrentarmos a questão da poluição, da política de, como é que se chama, de transporte, de mobilidade urbana. Eu estou meio desaquecido. Mobilidade urbana. Isso tem a ver com saúde. Nós não vamos resolver o problema de superlotação dos nossos pronto-socorros se nós não enfrentarmos a epidemia de acidentes de motocicleta, de acidentes de carro, do homicídio, das tentativas de homicídio e da violência. Então, a discussão da guerra contra as drogas não tem só a ver com a gente na política de saúde mental. Ela tem a ver com quem está enfrentando hoje um plantão no SAMU, na UPA, ou no pronto-socorro do hospital, ou aguardando um leito de UTI. Nós temos que entrar nesse debate. Portanto, gente, me parece fundamental que nós tenhamos capacidade de fazer isso. Eu quero dizer uma coisa, não quero me alongar muito não, mas quero dizer o seguinte, só para lembrar que nós somos governo federal durante 14 anos, não é isso? 14 anos. Mas o SUS vai completar 30. E nos outros 30, nós não estávamos no governo federal, nós não tínhamos a quantidade de prefeituras que nós temos hoje, ou que já tivemos, nós não tínhamos sequer um governo estadual, e nós tivemos um protagonismo político fundamental
na disputa do projeto do SUS e das políticas públicas. Partido político não pode ser partido só contra assuntos do governo. Partido político tem que ser partido político na oposição, na dificuldade, é que nem casamento, na alegria e na tristeza. Nós temos que ter capacidade de entender que o momento pede um outro tipo de militância. Isso eu quero chamar a atenção, é o seguinte: o SUS começou com o Collor de presidente da República. E nós ocupamos espaços dos municípios e produzimos o SUS. E muito se deve às administrações municipais. Eduardo Jorge Neto, aqui em São Paulo, Davi Capistrano, lá em Santos, e por aí vai. Não vou nem citar os outros não, mas tínhamos lá Campinas, Santo André, o Fran em Diadema, Galvanese, em Santo André. Muitas experiências, e elas foram fundamentais, de geração em geração foram fundamentais. Nós nos preparamos para começar a assumir alguns governos estaduais e chegamos à presidência da República. Nesses 14 anos, é sempre bom lembrar que não dirigimos o Ministério da Saúde durante todo esse período. E também é verdade que nem sempre contamos com a compreensão do governo, do nosso projeto político, da importância do SUS. A nossa área econômica, e em particular Palocci, sempre boicotou o SUS. E nós precisamos nos ter com essa realidade. Quem era a direção do Ministério de 2003 a 2005, como eu tive a oportunidade de ser, o João era meu adjunto, sabe do quanto nós enfrentamos a alta direção do governo jogando contra o SUS. E essa é uma contradição que está presente no governo federal, está presente nos nossos governos estaduais e nos nossos governos municipais. E nós temos que ter capacidade de enfrentá-lo. Por isso, eu acho importante que nós tenhamos capacidade de olhar para os nossos conselheiros municipais de saúde, nossos conselheiros estaduais, os nossos conselheiros nacionais e retomar o espaço de articulação partidária. Os conselhos são suprapartidários, mas nós somos militantes políticos, nós temos lado, nós temos partido e temos que ter capacidade de fazer esse enfrentamento. Nós temos que resgatar, quase não sobrou gestor, a nossa maior cidade hoje é Rio Branco, do Brasil inteiro. Depois vem uma com 200 mil habitantes na periferia de Porto Alegre. Mas eu concordo com o Padilha, nós vamos reconstruir o nosso espaço, mas nós temos muitos companheiros e companheiras na gestão dos municípios, do Estado e mesmo no Ministério da Saúde, que são petistas e que querem, precisam, têm disposição de escutar e ajudar a construir o projeto. Nós temos um movimento sindical e todas as contradições do movimento sindical em relação ao SUS. Nós não podemos esquecer que nós temos 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras militando na área da saúde, no setor público e no setor privado. Não é isso, Helena? 3 milhões. E 207 milhões de brasileiros, se nós nos dedicarmos a uma militância intensa com os trabalhadores da saúde, e trabalhadoras, nós teremos uma capacidade de interrupção e fortalecimento do nosso projeto extremamente vigoroso. Eu quero destacar a universidade, as entidades que são do campo da saúde pública. E por quê? Porque elas são um espaço importantíssimo de discussão, de reverberação, de produção de crítica, e nós temos sido solavados nesses espaços. Tá, Padilha? Uma das coisas que mais tem de alguma maneira me incomodado positivamente, porque o incômodo sempre te colocar em reflexão e em movimento, né? É como de uma hora para outra há claramente entre setores de esquerda da reforma sanitária vinculados a determinados partidos de esquerda e em particular um certo segmento que eu vou chamar aqui claramente de arrivista, porque ele não se articula do ponto de vista partidário, mas ele vem o tempo inteiro com um discurso moralista, querendo desarticular tudo aquilo que nós produzimos, a nossa interlocução, a nossa legitimidade, inclusive do ponto de vista mais sacana do mundo, mas são entidades extremamente importantes e que não são propriedades que nós ajudamos a construir. E, portanto, é preciso que nós petistas, que estamos na academia, que estamos em várias dessas entidades, tenham capacidade de fazer articulação política e militar, defender o nosso projeto, colocar o projeto em discussão. Movimento popular, a mesma coisa, e quero chamar a atenção da ocupação dos espaços na imprensa, que hoje deixou de ser um bloco monolítico com as redes sociais e precisa expressar cada vez mais as nossas posições.
Eu não quero avançar muito mais do que eu falei, mas eu queria só destacar. Se eu pudesse trazer um ponto a mais ali no 7, que o 13 pontos, né? Então, que você leu? Vai te botar que são 12 para ficar 13 para a gente não perder o ar. De todos os pontos que o Neto, porque eu não quero me repetir, eu quero dizer só o seguinte: tem um ponto que o Padilha terminou a fala dele com ele, que eu acho essencial. Qual é o nosso projeto para o cuidado? Antigamente a gente chamava isso só de modelo assistencial, é muito mais do que isso. Qual é o projeto de cuidado que nós defendemos? E nós vamos ter que nos deparar com todos esses temas que o Neger trouxe. Da reforma administrativa do Estado brasileiro, que nós não fizemos. O Bresser fez, o Fernando Henrique fez, meia boca, nós não concordamos com ela, mas nós passamos incólume por isso. Qual é o projeto? Qual é a relação pública e privada? Nós temos como não reconhecer que a Constituição brasileira instituiu o sistema dual, como dizia o professor Vanderlei Rodrigues Santos, já em 1989, e que nós não dávamos bola. Está aí, nós temos 50, agora caiu um pouquinho, 48 milhões de brasileiros e brasileiras vinculados às categorias profissionais mais combativas, mais organizadas, que têm planos de saúde. 28 anos de consolidação. Eu estou me referindo ao plano acessível, ao plano chumbrega popular que está sendo proposto, que é a desregulamentação total, que aliás é o que está tramitando no Congresso Nacional. Projeto que os caras estão bancando no Congresso Nacional é de desregulamentação da lei de 1998, que já não era boa, que já é cheia de peneira, certo? Mas é acabar com tudo e voltar ao que existiu desde o final da década de 60, que foi uma total desregulamentação do mercado. Mas ele existe, ele é maior, tirando o Brasil, ele é do tamanho do Mercosul, ele é um grande mercado internacional. Como nós vamos enfrentar isso? E olha, esse tema tem que ser um tema enfrentado sem tabu. Quando o nosso governo enfrentou, por exemplo, o tema do complexo médico industrial, nós tivemos capacidade de discutir uma política industrial para a área da saúde, que trouxe autonomia para o SUS, que trouxe tecnologia, que trouxe sustentabilidade e retomou os nossos laboratórios públicos. Ou seja, nós fomos na casa crítica da relação público-privado e tivemos condição de construir políticas qualificadas, transparentes, adequadas. Portanto, acho que esse tema é um tema. Eu só estou aqui não querendo repetir. Não são apenas esses, mas temas importantíssimos. Eu vou finalizar de verdade dizendo só o seguinte, com aquilo que eu terminei. Enfrentamento à restauração da ordem conservadora em curso. Essa é a grande agenda. E acho que a nossa grande arma é um grande fortalecimento da nossa capacidade de disputa política em 2018, né? E mais do que nunca, Lula 2018. Obrigado.